A igreja, seja evangélica ou católica, nos enganou? Será mesmo? Bom, se a igreja pregou, sua igreja, seja ela evangélica ou católica, que fornicação é o pecado do coito, do sexo, antes do casamento, realmente ela errou. Essa igreja cometeu uma iniquidade contra a sua pessoa, ou seja, pregou uma heresia. Por quê? Fornicação não é sexo antes do casamento ou sexo, vejam bem, antes de oficializar um casamento no cartório. Vamos direto às fontes. Vamos lá. O que significa originalmente a palavra fornicação, etimologicamente? Vamos lá. Fornicação significa simplesmente ato de fornicar, prática sexual, coito. Coito. Tem gente que não gosta da palavra coito. Coito é uma palavra bíblica. Coito, especialmente, aquele ES ali, é especialmente com prostitutas. Em religião é ato sexual que não é entre os cônjuges. Mas o original é coito, especialmente com prostitutas. Então, o que é fornicação? Prostituição, em outras palavras. E agora nós vamos para outra definição, esta própria palavra aqui, que é mais completa e que nos faz pensar acerca. Olha aqui, vamos lá. Fornicação vem do latim fornicare, que quer dizer manter relações sexuais. De fornix, que se refere a um arco ou a abóbada na Roma antiga. Olha só, na Roma antiga, o fornice era o arco sobre o qual as prostitutas se exibiam por falta de lugares apropriados. Então, a conexão entre fornicação e o ato de exibição sexual sobre os arcos da ponte é corroborada por fontes como The Roman Empire, A Very Short Introduction de Christopher Kelly, que explora a vida cotidiana na Roma Antiga. Kelly descreve como as prostitutas frequentemente se posicionavam sobre os arcos das pontes para atrair clientes. Então, fornicação, prostituição. Fornicação lembra a atividade das prostitutas. No contexto religioso no Novo Testamento, o uso vem do grego perneia ou porneia, que significa o mesmo para fornicação. De acordo com estudos teológicos como The Theological Dictionary of the New Testament de Gerhard Kittel, palavra porné refere-se a relações sexuais ilícitas, várias delas, em geral, incluindo adultério, imoralidade ou perversidade sexual e fornicação. Pode aqui entrar homossexualidade, bissexualidade, pode entrar bestialidade, que é, lamentavelmente, o coito imundo de seres humanos com animais, tudo nesse contexto de porneia. Então, você vê que fornicação é a mesma coisa que prostituição. É você se envolver com as prostitutas. É você estar com alguém, compromissado com esse alguém, podendo ser noivo, noiva, podendo ser namorado, namorada, e se envolver com uma outra pessoa, que pode ser da Casa da Luz Vermelha, dizer no popular, ou da mais antiga profissão do mundo, como não. Por isso que você, ao analisar bem a Bíblia, percebe que no caso de José e Maria, José não queria casar com Maria, porque deu a entender que houve a prostituição dela, que ela teve o quê? Um ato fornicário, que ela fornicou, que ela se prostituiu com alguém. E a prostituição ali, no caso, era relacionamento com outro, não era com José. Mas a religião prega uma outra coisa a ser dita. Naquele contexto, José Maria dava até para pregar, de certo modo, para esperar um pouquinho a mais para depois das festas, vamos dizer assim, com os familiares, festas essas que duravam geralmente 7 dias. Por quê? Era um casamento entre duas pessoas, monogamia, mas perante um juiz, perante uma autoridade, não, era perante a sociedade familiar, perante os familiares. Tinha validade? Tinha. Era reconhecida, já na época de Jesus, pela sinagoga, essa relação ou matrimônio. Agora, não tinha cartório, como a gente tem atualmente. Para você ter uma ideia, o cartório
no Brasil é desde quando? Foi assim, o primeiro ofício de notas da capital do Rio de Janeiro se tornou o primeiro cartório do Brasil, fundado em 1565. O primeiro ofício de notas conta em seu acervo com arquivos da época de Pero da Costa, primeiro tabelião oficialmente designado do Brasil à época colônia de Portugal. Mas vejam só, era um para a grande cidade, não era para todas as cidades. Essa coisa de popularização do cartório, em praticamente todas as cidades ou regiões, é coisa recente. Ela remete à Constituição de 1988. Mas tem gente que não sabe dessa verdade. Então, penso o seguinte, que já nascemos, o mundo já veio com cartório, não é verdade? Você tem uma ideia. A importância dos cartórios cresceu com o desenvolvimento do Brasil e a conquista da independência em 1822. A proclamação da República, que é hoje, 15 de novembro de 2024, faz 135 anos, porque a proclamação da República se deu em 1889, trouxe novas normas que fortaleceram as instituições cartorais. A consolidação dos cartórios como agentes fundamentais para a segurança jurídica veio com a Constituição Federativa de 1988, ou seja, cerca de 36 anos atrás. Conforme está aí, ó. A Lei 8.985 de 1994 identificou o cartório extrajudicial como uma instituição e trouxe mudanças como nova forma de comunicação e informatização. Então, você vê que isso é recente. Antes, como que eram os casamentos? Antes da promulgação da primeira Constituição do Brasil, que se deu em 1824, que foi aí que começou a se dar destaque aos cartórios, antes de 1889, da proclamação da República, que trouxe normas que fortaleceram as instituições, e principalmente a partir da Constituição de 1988, que, de certo modo, popularizou. Quem não casou, Deus não abençoou esse casamento, não reconheceu, mesmo que eles pudessem estar na condição de namorados, de união estável, que isso é uma novidade que a própria Carta Magna de 1988 traz. E se você não está oficialmente casado lá no cartório, você está em união estável, então não tem problema nesse sentido. Ó, o primeiro casamento registrado no mundo. Quando que foi, será? Ver se nós temos essa informação. De acordo com a história, a melhor evidência disponível sugere que o casamento tem cerca de 4.350 anos. E o primeiro casamento registrado, não quer dizer que é um cartório, mas que tem lá o registro histórico, foi em 2.350 anos a.C. O casamento se tornou uma instituição popular entre os antigos hebreus, gregos e romanos. Isso aqui é um registro histórico, não quer dizer que é o registro civil. Quando foi registrado o primeiro casamento civil no Brasil? Em 24 de janeiro de 1890, pelo então presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, que promulgou o decreto 181, instituindo o casamento civil. Então, antes de 1890, olha só, 1890, quem não casou no civil estava em pecado? E agora, a partir de 1890, passou a ser pecado não registrar um cartório civil? Olha só a maluquice. Para vocês terem uma ideia, em 1890, minha bisavó estaria com 2 anos de idade, porque ela nasceu em 1888. A mãe dessa aqui, da minha avó, que está aqui no fundo. Aqui. É para você parar para analisar. Então, quer dizer que os trisavós meus, os pais da minha bisavó, foram para o inferno, porque na época deles não tinha registro civil. Casaram entre eles e Deus. Ou com a benção da igreja e mais nada. Então, a gente aprendeu aí, com esse breve estudo, que fornicação não é a relação íntima de solteiros, não é a relação de noivos, solteiros querendo firmar namoro, solteiros namorando, solteiros noivos. Isso para os homens, para a sociedade civil, e não para Deus. Você está morando junto, sob o mesmo teto, mas na condição de namorado, namorada, de noivo, de noiva, de amigado, de amigada, de concubinato, de união estável, para Deus é casamento. Se tem mais de 1, 2, 3 anos, então nem se fala. Se já tem filhos, então, meu Deus do céu. Mas para a igreja não existe isso. É uma heresia. A heresia é pregar a ignorância. Heresia é discriminar quem não deveria ser discriminado. Heresia é pregar uma mentira, uma farsa, que não tem supedâneo fundamento tanto na legislação brasileira, como na história e como na própria Bíblia.
porque a fornicação nunca foi o ato antes do casamento, e sim uma espécie de adultério, entre aspas, que só acontece entre os cônjuges antes de se casar. É uma traição, na realidade, como foi no caso de José e Maria. Ele achou que tinha levado guampa, que foi traído. Por isso que ele não queria casar com ela, mas veio a revelação do Espírito de Deus e disse: não temas, porque o fruto que nela é gerado e está no ventre dela é do Espírito Santo. Ela não perdeu a virgindade, ela não perdeu o ímen, ela não fornicou, ela não é prostituta, ela não te traiu. É isso. Então, tanto no namoro, tanto no noivado, no relacionamento sério, antes do registro civil, se é que vai existir ou não existindo, havendo ali sinceridade, propósito, se alguém relacionar com outra pessoa sem o consentimento dessa, é traição. Isso eu estou falando no âmbito do evangelho. Ah, então, você disse se tiver o consentimento para realizar fantasias, fazer outras coisas com outras pessoas, não é traição? De certo modo, não é, porque é relacionamento aberto, não fechado. Só que para um cristão, o correto é relacionamento fechado, monogâmico, independente se é namoro, se é noivado. O namoro tem que ter interesse de noivar e de casar, ou de oficializar no cartório mais tarde. Se não oficializar, pelo menos manter aquilo para o bem da própria família. É assim que funciona. O restante é mimimi, momomó. Até mais.